Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agregando Podcast. Boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Estamos aqui diretamente do campus Anísio Teixeira, Instituto Multidisciplinar de Saúde, aqui da UFA de Vitória da Conquista. Hoje teremos convidados aqui da UNEX, que são graduandos em Psicologia, e também neoligantes da Neoliga, que é a Liga Acadêmica de Neurociência. E eu queria apresentar eles um pouquinho aqui para vocês. Olá, como vocês estão? E aí, tudo bom? Olá, muito prazer estar aqui hoje. Agradeço pelo convite. O que levar vocês a falar sobre esse tema, quais são a experiência de vocês, e falam também um pouco, brevemente, o que seria o transtorno do espectro autista e como isso afeta o comportamento da pessoa que tem esse transtorno. Sim, esse tema, né, o transtorno do espectro autista, ele é muito presente tanto na minha vida quanto na vida dos colegas, porque a gente tem essa prática nos estágios extracurriculares vinculados com a faculdade, e isso é muito importante para nós, como estudantes de psicologia, que a gente consegue observar diretamente o comportamento e todos os déficits que essas pessoas enfrentam no dia a dia e poder auxiliar no desenvolvimento. O transtorno do espectro autista, de acordo com o DSM-5-TR, ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e na interação social, com padrões restritos e repetitivos de comportamento e na reciprocidade social. Então, isso afeta várias áreas do desenvolvimento. Como ele é descrito como um transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta as habilidades sociais do sujeito, a interação com os seus pares em ambiente escolar, dentre outros contextos. Obrigado por essa breve explicação, né, sobre o que seria o espectro autista. Então, Cristina, tem muitas variâncias, né, no espectro autista. Quais seriam os graus do espectro autista? Sim, o espectro ele é amplo, ele é diverso, então ele não é igual a outra pessoa, cada pessoa é única. E, de acordo com o DSM, tem algumas classificações de diferenciação entre nível 1, 2 e 3 de suporte. Esses níveis de suporte, eles não querem dizer gravidade do transtorno, mas, na verdade, são níveis de suporte que essa pessoa precisa para suas habilidades de vida básica. O nível 1 de suporte, ele precisa de suporte para as suas habilidades comunicativas, porque geralmente o nível 1 de suporte ele vem com algumas dificuldades na socialização, habilidades comunicativas, então ele precisa de um suporte nessas áreas. O nível 2 de suporte, que é conhecido como nível moderado, ele já vai precisar de apoio substancial na sua vida diária e no desenvolvimento de atividades. Então, essas pessoas no nível 2 de suporte, elas têm dificuldade na socialização, elas podem ter déficits graves ou moderados em determinados contextos sociais, em questões sensoriais também, que acompanham o espectro, entre outras características. Já o nível 3 de suporte é o nível com muito apoio substancial. Então, são pessoas que têm déficits persistentes e mais graves em todo o desenvolvimento. Isso envolve o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento social, o desenvolvimento em atividades de vida diária. Então, essas pessoas, geralmente, elas vão precisar de muito suporte nas suas atividades de vida diária e no convívio com a própria família também, né? Para ajudar ali no manejo. Então, já é um suporte mais grave, digamos assim. Então, qualquer pessoa assim que pode ter o espectro autista e não ter diagnosticado, porque muitas vezes, por ter graus muito leves, a pessoa pode não saber que tem, e muitas vezes, por esse motivo, por ser tão leve, a pessoa não buscar um diagnóstico, né, com um especialista. Sim. E, então, como fazer com que as pessoas tenham maior probabilidade de buscar o tratamento ou o diagnóstico, primeiro o diagnóstico, né, para depois o tratamento. Como fazer com que as pessoas procurem o diagnóstico? Esses sintomas que eu descrevi para você e essas dificuldades que o nível 1, 2 e 3 de suporte enfrentam, elas precisam estar presentes desde a infância. O que acontece? A gente vê muito nas redes sociais e na mídia de uma forma geral
que as pessoas estão descobrindo um diagnóstico tardio. E aí o que acontece? Essas pessoas, geralmente, elas enfrentam muitas dificuldades durante a sua vida. E como elas não têm um diagnóstico e não sabem o que elas têm, acaba que elas desenvolvem habilidades, elas desenvolvem estratégias de lidar com isso. Mas são pessoas que têm muitas dificuldades na interação social, né, para arrumar um trabalho, para ingressar numa faculdade. Então, agora que elas estão descobrindo esse diagnóstico, diagnóstico tardio. Com o aprimoramento, né, das avaliações e com a melhora nos profissionais mesmo, né, um aprimoramento dos diagnósticos, é possível essas pessoas terem um diagnóstico de forma precoce e é muito importante observar os sinais na primeira infância. Já é possível, inclusive, identificar em bebês. Então, acredito que com o compartilhamento mesmo sobre o transtorno, mostrando para a sociedade de uma forma geral como que é os primeiros sinais e sintomas, sempre acompanhar os marcos do desenvolvimento, porque se a criança não está preenchendo os marcos do desenvolvimento, é importante para a família, para os pais, para os cuidadores, buscarem, né, um médico especializado, um neuropediatra, e verificar se aqueles comportamentos, se aqueles sinais estão de acordo com o desenvolvimento daquela criança ou se realmente existe um atraso. Você já trabalhou com crianças autistas ou jovens ou adultos autistas? Como foi essa questão da tecnologia assistiva no local onde essas pessoas iam fazer o tratamento ou o diagnóstico? Como era essa tecnologia? Como o espectro, uma da sua tríade sintomatológica envolve déficits persistentes na comunicação, envolve a comunicação verbal ou não verbal, nos gestos simbólicos, nos aspectos pragmáticos de linguagem, na comunicação multimodal, que é apontar, fazer triangulação com o olhar, que é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Muitas dessas pessoas, elas não conseguem ser validadas, elas não conseguem ser compreendidas. E isso acaba gerando comportamentos que são inerentes do espectro, mas com uma gravidade maior. E são comportamentos que a gente diz na ciência que são comportamentos disruptivos. E aí essas pessoas não conseguem se comunicar, então acaba vindo os comportamentos como agressão, autoagressão, auto e heterolesivo, muitos choros intensos, dificuldade de socializar, enfim. E a tecnologia assistiva, ela se destina especificamente para auxiliar no desenvolvimento de pessoas com transtorno do espectro autista e também com outros transtornos do neurodesenvolvimento, com algumas outras deficiências, seja essas deficiências motoras, intelectuais, enfim. E aí a tecnologia específica que a gente utiliza muito na nossa prática como estudantes de psicologia é a comunicação aumentativa e alternativa. O que seria a CAA? Comunicação aumentativa, porque ela aumenta o repertório de fala. Existem alguns mitos, inclusive, que a gente vê muito falar, que CA, ela inibe a fala, inibe a produção de fala, e isso precisa ser desmistificado. A CA, ela tem possibilidade de aumentar o repertório de fala e aumentar a possibilidade com que esse sujeito possa se comunicar com os seus e com a sociedade. Então, ela é aumentativa e ela pode ser alternativa também, porque existem algumas pessoas que realmente não têm condições, né, motoras, orofacial, de se comunicar através da fala ou dos gestos, das mímicas. Então, ela precisa de um mecanismo que auxilie nessa comunicação como uma forma alternativa. Então, a CAA vem para dar esse suporte nessa qualidade de vida, na comunicação e com o apoio da tecnologia. Realmente, hoje em dia tem muita questão de falar, o espectro autista, pessoas com espectro autista têm muitas vezes vantagens. No caso, qual seria o espectro, o nível assim, onde pessoas têm habilidades muito específicas ou pode ser muito boas em uma habilidade específica, enquanto as habilidades sociais ficam debilitadas muitas vezes. Isso seria um mito ou tem comprovação científica? Depende. O nível 1 de suporte, existem algumas crianças, mas não se restringe apenas ao nível 1. Pode ser que no nível 2 e no nível 3 também. Essas pessoas têm um hiperfoco, ou seja, elas têm uma grande habilidade em determinada questão. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que seja excelente em números, em matemática, em raciocínio lógico, mas ao mesmo tempo ela não consegue ir no banheiro.
Então, existem essas diferenças, né? Existe o hiperfoco, que acaba gerando uma motivação maior para que essa pessoa possa seguir as suas atividades. E existem outras coisas que elas têm déficits e que realmente precisa do suporte. E dentro desse suporte, a CAA vem para auxiliar, tanto nas habilidades de vida diária, como as habilidades acadêmicas também, que pode ser, inclusive, utilizado no ambiente escolar, que são, basicamente, para algumas pessoas, tablets, computadores, pranchas em baixa tecnologia, que são as impressas, e aí nelas são montados um instrumento robusto de comunicação, com um vocabulário robusto, com pictogramas e com palavras, e através disso a gente consegue presumir competência e acreditar no potencial dessas pessoas. Então, às vezes, essa pessoa tem um potencial incrível, ela tem diversas habilidades, mas ela não consegue mostrar porque ela não se comunica de uma forma funcional. Então, quando ela recebe o auxílio da comunicação alternativa, junto com a modelagem diária, através dos treinos, né, específicos dentro da análise do comportamento, existem grandes chances dessas pessoas se desenvolverem e terem qualidade de vida e conseguirem até chegar na academia, né, fazer pesquisa, enfim. Existem muitos jovens hoje que você pode acompanhar nas redes sociais que são usuários de CA, que escrevem textos belíssimos, que escrevem livros, mas, claro, com todo o apoio ali da família, que é muito importante, dos profissionais que acompanham este usuário. Então, realmente, a questão do acompanhamento é super importante. Essa questão do hiperfoco, né, está aberta para vocês que estão aqui, nossos convidados. Então, não necessariamente a pessoa que tem hiperfoco, ela não pode se autodiagnosticar autista, porque o hiperfoco pode ser uma faixa do autismo, só que não necessariamente a pessoa é autista, no caso. Então, nem sempre a pessoa que tem hiperfoco é autista, mas a pessoa pode ter hiperfoco sem ser autista, no caso. Seria isso ou não? Porque assim, quando a gente traz a questão do hiperfoco, quando a gente traz a questão do hiperfoco no autismo, está mais relacionado com o prejuízo do hiperfoco. Porque assim, foco por foco tem coisa benéfica, né? Você conseguir focar ali. Só que na questão do hiperfoco, você não consegue sair daquele objeto de foco. E aí traz outros prejuízos. Por exemplo, há pacientes que têm um hiperfoco em futebol, por exemplo. Ou um hiperfoco em galinha pintadinha, por exemplo, que é muito comum, muito recorrente. Principalmente da infância para a adolescência, né? E aí esse hiperfoco é comumente na vida da pessoa, está comumente na vida da pessoa. E a pessoa acaba, pela dificuldade em habilidades sociais e também na comunicação, acaba extrapolando. E aí não vai conseguir perceber pistas sociais de que, por exemplo, você está cansado de ouvir eu falando sobre galinha pintadinha. E aí vem a questão dos déficits, né? Na dificuldade, que tem também um sentido de ter desvantagens nessa questão do hiperfoco. De trazer benefícios, está mais relacionado com esse foco que a pessoa não consegue se sair daquele objeto. Ou daquele interesse que ele está tendo. Então, no caso, no tratamento, fazer com que a pessoa saia um pouco do hiperfoco e consiga também trabalhar em outras áreas do conhecimento, no caso. Então, é igual aquela pessoa que muitas vezes ela atrapalha suas relações sociais porque a pessoa só fala sobre aquele tema específico. Isso meio que atrapalha a interação social com as pessoas, no caso. Então, o hiperfoco sadio, no caso, seria aquela pessoa que consegue, por determinadas horas ou minutos, fazer aquela habilidade específica, trabalhar aquela habilidade específica, mas também fazer outras habilidades, como habilidades sociais ou outras habilidades técnicas também. Isso, perfeito. O fato de transicionar entre o seu foco ou não. Seria um sentido saudável, né? Perfeito. E no caso, como vocês acham essa questão na internet, pessoas que se autodiagnosticam com autismo e como trabalhar para fazer com que esses mitos, porque muitas vezes a internet é uma terra sem lei, não é isso? Então, nessa terra sem lei, as pessoas fazem autodiagnóstico e muita gente vai lá e
vê aquele vídeo, depois como fala, também se autodiagnostica, e como trabalhar essa questão, principalmente nas redes sociais. Inclusive, você já trabalhava assim, nas redes sociais, essa questão da conscientização do espectro autismo? Também que o diagnóstico de TEA, ele é um diagnóstico complexo, ele precisa de observações clínicas, ele precisa de um profissional, um neuropsicólogo para fazer as avaliações e observar mesmo o comportamento desse sujeito, junto, né, com a equipe, um médico, um especialista. Então, não dá para se autodiagnosticar apenas pelos videozinhos que a gente vê na internet, porque o espectro está muito além disso. Dentro do DSM-5-TR, por exemplo, tem as características e, além disso, tem os critérios A, critérios B. Então, a pessoa precisa preencher algum desses critérios para se fechar um transtorno e verificar os prejuízos na questão social, na comunicação, na interação. Tudo isso é muito importante a ser observado. Então, é muito importante transmitir esses conhecimentos para que a população, as pessoas, as famílias, de uma forma geral, entendam a importância de buscar um profissional especializado para que esse diagnóstico possa vir de forma mais precoce e para que esse indivíduo possa receber, de fato, uma intervenção necessária, uma intervenção adaptada às suas individualidades, para que possa ajudá-los em suas dificuldades diárias. Oi, eu não sei realmente como resolver esse problema de autodiagnóstico na internet, porque hoje vídeos curtos se tornou muito comum. E acaba que critérios de transtorno, eu posso ter um critério e não necessariamente ter autismo. E aí as pessoas acabam vendo aquele vídeo curto que ele falou, nossa, eu tenho sensibilidade com texturas. A pessoa fala, eu também tenho. É igual quando fala de TDAH. TDAH também se tornou muito comum de discussão na internet. E as pessoas acham que é só não ter atenção. Mas é algo que traz um prejuízo, como o nome disse, é um transtorno. Não é só você ter algumas sensibilidades. As pessoas que têm autismo, têm o TEA, né, passam por grandes dificuldades, que é o que a gente está falando. Tem níveis de suporte, eles necessitam desse auxílio social, auxílios em questões de vida diária. Então, assim, eu acho que até o podcast pode ser uma forma das pessoas se informarem sobre o que é realmente o autismo e entender que precisa ter esses critérios, que precisa ter mais informações, que precisa passar por um profissional e não só assistir um vídeo de 30 segundos, que é bom, de certa forma, discutir o assunto para as pessoas entenderem o que é autismo, só que tem esse lado negativo, que as pessoas acabam se autodiagnosticando. Perfeito. Realmente essa questão da internet tem que ser bastante discutida também, porque tem a questão do usuário, porque muitas vezes essa questão de excesso de informações, inclusive a gente já até discutiu na Neuroliga, né, sobre sociedade do cansaço, que é o excesso de informações. Pelo excesso de informações, muitas vezes as informações não são de boa qualidade. E as informações que estão mais vigentes hoje em dia, muitas vezes é a informação de 1 minuto que, utilizando gatilhos, aí você prende a atenção do telespectador e do usuário, fazendo com que a pessoa muitas vezes vá para informação fragmentada, muitas vezes que não é de boa qualidade, não é de científico, né? Não tem característica científica. E eu tô vendo aqui na minha frente aqui um livro aqui sobre análise do comportamento que Clarice trouxe aqui para mostrar para a gente. E aí vamos sobre, pois é, ciência do comportamento, como é que é? A análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. Então, Clarice, que vai falar para a gente sobre isso, né, um pouco, sobre a análise do comportamento, que é o ABA, é assim? Me corrija se estiver errado. Análise do comportamento aplicada. Antes eu queria me corrigir, que eu falei pessoas com autismo e não é essa terminologia. Como é que é a palavra? Terminologia. É pessoas autistas ou pessoas TEA, né? Que com remete a você ter uma doença, algo assim. Portar alguma coisa, né? Portar algo. Negativo. Sim. Esse livro aqui foi o que eu me baseei para falar um pouco sobre ABA. Eu usei muito ele durante o estágio. Ele traz tudo, assim, comportamento verbal, traz sobre os tipos de abordagem dentro da ABA, né? Tipo de aplicações dentro da ABA. E a ABA, ela é uma ciência baseada em evidências que é utilizada no tratamento de crianças autistas ou com DI.
E ela vem da análise do comportamento em si, mas ela é mais aplicada. Ou seja, você perguntou sobre como a aba é utilizada? Isso, como essa análise do comportamento, né, aplicado, pode fazer com que pessoas do espectro autista tenham maiorias nas suas condições, né, possam se desenvolver em diversas habilidades apenas. Sim, ok. Eu sou assistente terapêutica há um ano e pouquinho. E a aba, ela é uma ciência baseada em evidências que é utilizada nesse tratamento do autismo, né? E ela já tem um foco em si do ensino de habilidades, né? Essa parte começa pela minha supervisora, né? A supervisora aba, que ela é uma psicóloga, ou pode ser de outras profissões também, analista do comportamento. Ela faz a avaliação da criança e, a partir dessa avaliação, ela passa para mim quais são os objetivos que serão que eu aplicarei na criança. Eu falo criança porque eu sou mais acostumada com criança, né? Trabalho mais com criança, mas o aba pode ser utilizado com qualquer pessoa, independente do transtorno, né? Qualquer faixa etária também. E aí ela faz a avaliação e, a partir dessa avaliação, eu começo a aplicar programas de habilidade para que a criança alcance essas habilidades. Ela também serve para trabalhar comportamentos, problema, que eu posso falar? Interferentes, né? Comportamentos interferentes, ou seja, a partir da aba, eu vou ensinar para a criança comportamentos que ela vai generalizar nos outros ambientes. Seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja com os amigos, a partir da individualidade dela, de como foi aplicada a avaliação e de quais habilidades ela ainda está necessitando. Tem algumas habilidades que pode vir a partir da anamnese com os pais, que eles falam, olha, eu queria muito que meu filho sentasse para comer com a gente. Aí, mesmo que não vai estar na avaliação, que ele não senta para comer, a gente também escuta os pais quais habilidades que eles gostariam que os filhos dele tivessem também. Isso é muito importante, né? Para garantir a... Nossa, foi uma pontuação, sabe? É porque tem que falar perto. Ah, tá. Isso é muito importante também para garantir a individualidade da intervenção, né? No caso, a aba tem muitos estigmas relacionados à aba de que ela é mecanizada, de que ela cria robôs, né? Mas ela é muito mais para o outro lado. Por exemplo, o plano de ensino individualizado, que é o PEI, ele é construído junto com a família, avaliando critérios, avaliando as crenças e avaliando o contexto, né, social da pessoa, porque precisa ter função para a intervenção. Então, a pessoa que acha que a aba é algo robótico é porque muitas vezes não conhece muito, né? Sim, porque como vocês falaram, é um tratamento personalizado, individualizado, trabalhando as circunstâncias, as características individuais do paciente. Inclusive, se tiver algum paciente que vocês achassem, poxa, esse paciente, eu fico feliz pela maioria dele e tal. Não precisa identificar o paciente, né? E vocês têm algum caso assim para falar que vocês viram também assim, ou no estudo de caso clínico, algo assim? Olha, eu acompanhava uma criança de nível de suporte 3. Ela fazia 0 contato visual. Ela não olhava para o pai, não olhava para a mãe. Quando ela chegou na clínica, ela nem interagia muito nem com os objetos. E aí, a partir da avaliação que foi realizada com ele, o PEI, né? Ele tinha lá para a gente começar a trabalhar o contato visual. Aí o contato visual vai ser trabalhado como a maior parte da aba, ou pode-se dizer assim, a aba é trabalhada no brincar com crianças, né? E aí ele tinha o interesse em... A gente faz a ficha para avaliar os interesses dele por objetos. O interesse dele era carrinho, era o que ele mais passava tempo brincando. E aí eu comecei a usar o carrinho, eu pegava, abaixava um pouco, né, para nunca ficar acima da criança, brincava com o carrinho, fazia vrum, fazia onomatopeias, que é o que chama mais atenção, pegava o carrinho, fazia vrum, vrum, e foi aí, brincando com ele, que ele começou a prestar atenção, falou, nossa, ela tá brincando ali com algo que eu tenho interesse, e aí ele começa a prestar atenção, então sempre usar algo que é reforçador para a criança, que é do interesse da criança. E aí eu ia na parede, passava assim, chamava ele até que ele começou a se interessar, entrou na brincadeira também. Eu observava o comportamento dele, via quando ele queria brincar com o carrinho.
E com o tempo, né, a gente tem a coleta de dados, não é só ele olhou e pronto. A gente tem uma ficha de registro, uma folha de registro de quando ele fez aquele comportamento. E aí, com o tempo, aumentou a frequência desse comportamento. Eu reforçava muito esse comportamento dele, olhar e prestar atenção. E o contato visual não é só olhar no seu olho, sabe? Não é fazer com que ele olhe aqui para mim. É com que ele preste atenção ao seu redor. Porque ele não tinha isso. Ele caía algo no chão, ou do lado dele mesmo estava acontecendo alguma coisa, ele não olhava. E, a partir desse desenvolvimento, ele começou a prestar atenção. Hoje, se a mãe dele chega em casa, ele olha, ela fica super feliz. Nossa, meu filho nunca olhou para mim. E começa a participar com as pessoas ali ao seu redor. E a partir desse contato visual, vai subindo para outras habilidades que ele aprende a partir do contato visual. Deve ser algo bem feliz, né? Tipo, você vê, né, a maioria, né, do paciente que você viu, né, que ele estava numa situação e aí foi melhorando, né, com tratamento. Então deve ser bem contente, né, a pessoa fica com felicidade, né, o profissional de saúde. E muito se vê que hoje em dia muitas pessoas tiveram na infância esse transtorno do espectro autista e não foi diagnosticado. E aí passou por muita dificuldade, bullying na escola, ou não conseguiu muitas vezes ascender profissionalmente, e porque não teve esse diagnóstico, sabe? Hoje em dia, com esse tema vindo mais para a mídia, tendo mais visibilidade, faz com que essas crianças tenham também perspectiva de futuro, né? E tenham a melhor qualidade de vida, não somente depois que, na vida adulta, depois de passar por muito transtorno, que ela vai buscar o tratamento, mas antes, no início, ali na infância, que está em processo de desenvolvimento ainda. Então, é super importante isso, né? Exatamente. E através da análise do comportamento aplicada, essas crianças, esses adolescentes, adultos, eles têm grandes chances de desenvolvimento e de alcançar habilidades que, de acordo com o espectro, algumas pessoas veem que é impossível, sabe? Dentro da avaliação, isso que Clarice trouxe foi muito importante, porque a avaliação ela consegue trazer quais são os déficits que essa pessoa tem, que precisam ser trabalhados, e quais são os ganhos comportamentais que ela já adquiriu e que precisam ser colocados em manutenção para que a probabilidade desses comportamentos generalizar e acontecer de forma, em todos os contextos mesmo, ela comece a acontecer. Então, vem comunicação expressiva, comunicação receptiva, habilidades sociais, motricidade. A gente também trabalha motricidade fina dentro dos programas desenvolvidos em aba. O brincar, né? Socialização com seus pares. Então, isso é muito importante, principalmente de forma precoce, porque os resultados eles são muito benéficos e quando ocorrem, né, as podas neuronais, essa pessoa ela já não vai perder essas habilidades. Esses neurônios já estão em uso, então a probabilidade dessa criança desenvolver e chegar no marco do desenvolvimento é muito grande. Tanto que quando tem a hipótese, né, do transtorno do TEA, mesmo antes de fechar o diagnóstico, o profissional já direciona para o tratamento, né, para a intervenção ABA, que é mais tem evidência hoje em dia. No caso, muitas vezes a pessoa pode ficar confusa, muitas vezes, né? O que tipo de transtorno eu tenho, no caso, assim, sabe? E como diferenciar o transtorno autista, transtorno espectro autista, de outros transtornos, por exemplo, como o TDAH, que muitas vezes tem essa confusão, certo? Uhum. E como fazer essa diferenciação para evitar, muitas vezes, autodiagnósticos e tratamentos não eficazes? Bom, a gente sempre fala muito dentro da própria universidade, os professores sempre ressaltam isso, a importância do diagnóstico diferencial. Ele é extremamente importante para evitar diagnósticos errados, para evitar intervenções erradas. Isso parte do princípio de observação clínica, observação comportamental, e não se restringir apenas à clínica, observar como que esse sujeito é no ambiente escolar, como ele é no ambiente familiar, como ele socializa e percebe o mundo. Então, é preciso uma avaliação que não é uma avaliação que se faz em 1 hora, em 2, ela leva sessões, às vezes leva semanas de observações,
justamente para não ter esse erro diagnóstico, né? Para observar todos os critérios, ver quais são as dificuldades que cada pessoa tem em cada subtipo de critério do DSM, do CID. Então, é muito importante procurar bons profissionais que saibam fazer esse diagnóstico diferencial para evitar esses tipos de confusões no próprio tratamento e para a própria família também, porque a família não vai saber quando conduzir. A gente sempre fala assim que o diagnóstico ele não é o fim, mas ele é o começo para começar, de fato, uma intervenção adequada, uma intervenção necessária para que essa pessoa possa, de fato, desenvolver e alcançar suas habilidades de acordo com o desenvolvimento. Então, é uma abordagem biopsicossocial, né? Então, uma abordagem integrativa no qual você vê não somente a parte fisiológica ou a parte dentro da clínica, mas também como a pessoa convive em sociedade, né, com os outros crianças ou os jovens, como é a alimentação da pessoa, né? Tipo, como é a rotina, sono, como é o desenvolvimento dela intelectual na escola, muitas vezes, né? Então, isso é super importante, porque antigamente você ficava muito... Não sei se vocês vão poder falar um pouco mais, ficar muito dentro da parte fisiológica ou dentro da clínica. Hoje expandiu mais, né? Tanto com abordagens mais multidisciplinares, onde vocês atuam junto com outros profissionais da saúde, né? Como os médicos. Tem mais algum profissional que vocês atuam junto? O trabalho, ele é de forma conjunta e multidisciplinar, assim como você disse. Então, o trabalho ele ocorre com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, devido à questão de seletividade alimentar, restrição alimentar ou compulsão alimentar também, que acompanha o espectro. Fisioterapeutas, eu já falei, fonoaudiólogos, que são muito importantes, principalmente na implementação de comunicação aumentativa e alternativa, porque é através da avaliação da matriz de comunicação que esse fonoaudiólogo vai perceber as dificuldades daquela criança. Por exemplo, tem uma diferença entre fala e linguagem. A fala é um ato motor, então é a articulação para que os fonemas possam acontecer. Já a fala, já a linguagem, ela envolve a fala e outras habilidades, né, que é a comunicação multimodal. Então, tudo isso é muito importante, um trabalho do fonoaudiólogo. A equipe está completamente junta, trabalhando nesse processo e conversando, digamos assim, no mesmo idioma, né, para que o trabalho possa acontecer de forma efetiva e eficaz. Parafraseando, eu vou trazer até a junção do que as duas falaram, a questão da linguagem, com o exemplo que Clarice trouxe, né? O simples fato dele apontar, o simples fato do contato visual. Isso é uma forma de comunicação, né? Então, como a pessoa autista ela tem dificuldade em se comunicar, ela utiliza o comportamento para conseguir uma forma de comunicação, para acesso a alguma necessidade, acesso a algum objeto. Então, isso muitas vezes vem como um comportamento. Entende? Sim, sim. Que ele se expressa como comportamento. Então, no caso... então, o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, então vai estudar o comportamento do paciente em todas as áreas da sua vida, no caso, né? Não somente com relação ao psicólogo ou neuropsicólogo ali, porque muitas vezes pode atuar de uma forma com o neuropsicólogo, pode atuar com a mãe ou com o pai ou com as crianças, então, dependendo do ambiente, vai ter diferentes comportamentos. E como identificar isso? Porque muitas vezes o paciente pode ficar meio... Não quer falar sobre como fazer com que o paciente se abra mais, poder confiar mais. Como é que é essa questão de confiança para ter esse método terapêutico de forma eficaz? Só finalizando da questão da ABA e os profissionais, é um trabalho em conjunto. O AT, o assistente terapêutico, ele trabalha junto com a TO também, trabalha junto com a fono, e a gente tenta generalizar isso nos outros ambientes. A TO fala, faz essas atividades e essas com ele para intensificar mais. Aí eu vou lá e faço essas atividades com ele. E sobre essa questão que você falou agora, é criação de vínculo. Como eu te falei anteriormente, a gente faz a avaliação de preferência com a criança para saber do que ela gosta, quanto tempo ela passa com tal brinquedo, para utilizar isso na hora de reforçar o comportamento dele, né? A gente sempre vai tentar ensinar um comportamento de forma natural. Nunca algo tipo assim, vou ensinar ele a passar o carrinho para lá e para cá. Não vou. Só passa o carrinho, ficar fazendo isso, ou ficar
tipo assim, diretamente ele vai saber que eu tô querendo que ele faça isso, sabe? É de forma natural, é brincando com ele, é entrando no mundo dele, não ele entrando no meu, sabe? E sempre isso, olhar como que funciona o mundo dele, observar como que é o comportamento dele, para saber como eu vou agir. Então, o comportamento dele condiciona o meu comportamento também, o meu comportamento condiciona o dele. Então, é nessa criação de vínculo que a gente consegue conhecer o espaço dele, o que ele gosta, como que eu vou reforçar o comportamento dele. E reforçar o comportamento é aumentar a frequência daquele comportamento acontecer. Por exemplo, como eu falei antes, vou usar outro brinquedo também. Ele gosta de bolinha. Sempre eu estou aqui ensinando para ele o apontar. Eu coloco a bolinha num lugar onde ele não alcança facilmente. E falo, olha a bolinha lá, você gosta da bolinha, né? Ó, aponta pra bolinha, pra gente pegar a bolinha. Aí ele vai lá, aos poucos eu vou indo, empurro um pouquinho, eu mostro o modelo de como é apontar. E aos poucos, né, com a frequência que eu vou ensinando esse comportamento, ele começa a apontar de forma independente. Então é sempre usando o que ele gosta, sempre criando um vínculo com ele, porque sem vínculo nada funciona. E nem com nenhum profissional, nem com o TEO, nem com o fono, sem vínculo não funciona. E o melhor jeito de acessar esse vínculo é brincar com a criança. Certinho. Finalizar essa parte, né, do ABA, que ficou bem explicado, né? A gente deu aqui exemplos também, né, de como fazer tanto a análise, né, do comportamento aplicado, né, junto com os outros profissionais. Agora a gente entra numa parte que entrando no tema, né, que seria a tecnologia assistiva junto com o ABA. Uhum. E como funciona isso? Como é que é feito essa combinação entre tecnologia assistiva e o comportamento aplicado para poder ter melhor eficácia do tratamento? Maximizar, né? Isso, Digamos assim, os exatamente. resultados. Aí entra uma questão, que a tecnologia assistiva, que no caso a CA, a gente na aba irá utilizar como suporte para a comunicação, né? E aí, a partir de modelagem, a gente vai conseguir trazer com que a criança ou a pessoa, o adolescente, qualquer faixa etária, consiga compreender o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu vou utilizar a tecnologia assistiva, a comunicação, prancha ou algum comunicador, tablet, qualquer dispositivo, fazendo suporte da minha fala. Eu vou usar a comunicação como suporte da minha fala, para assim facilitar a compreensão. Facilitando a compreensão, a gente vai conseguir trazer para os programas de ensino da aba. E aí, em conjunto, a gente consegue facilitar e maximizar os resultados, os ganhos, que aí vem a questão dos benefícios, né? Nas habilidades sociais, no convívio, nas habilidades de vida diária e por aí vai. Pois é, então, como você falou e o Clarice falou, né? Você tem que entrar no mundo do paciente, então saber como ele se comunica do mundo interno para o mundo externo, no caso. E a partir disso, você achar mecanismo de poder fazer com que a criança, ou o paciente, ou o jovem adulto, compreenda o que eu estou tentando passar para ele e faça com que ele também se comunique de forma eficaz também. Então, por exemplo, vai modelar o comportamento dela, não para tornar ela um robô, no caso, como vocês falam, né? Mas para fazer com que ela também consiga se comunicar, sair do mundo interno dela para o mundo externo também, não é isso? E no caso, existe aplicativos assim, ou existe, por exemplo, parcerias, por exemplo, com o pessoal da TI para fazer aplicativos para fazer tecnologia assistiva? Tem projetos assim? Vocês conhecem algum projeto, alguma coisa? Ultimamente eu tenho utilizado o 3D Snap, que é supervisado por... que eu tenho supervisão da minha supervisora, né? Mas Cristina, ela tem um conhecimento maior acerca desses programas. Eu vou passar para ela aqui. Alta tecnologia. Bora falar um pouquinho de alta tecnologia. Só pra gente, antes de falar de alta tecnologia, quando a gente se refere que a criança está no mundinho dela, não significa que ela está num mundo à parte, mas sim que tem tantos estímulos sensoriais, auditivos, visuais, táteis, que ela não consegue se concentrar e perceber o ambiente que ela está inserida. Então, às vezes, a gente acaba usando esse termo, ela está no mundo dela, mas é dentro dessa perspectiva.
Só para complementar o que Adão trouxe em relação aos dispositivos e softwares de comunicação alternativa, a gente tem muito, sabe? Infelizmente, os de alta tecnologia, eles não são tão acessíveis à população. Então, são dispositivos, infelizmente, muito caros ainda e muito inacessível. Mas o que a gente mais utiliza na nossa vida diária, que Adão trouxe, é o TD Snap, que é um software da Tobii Dynavox, que é um programa de tecnologia assistiva, e essa empresa ela desenvolve tablets e computadores específicos para a CAA. Então tem tablets, tem computadores. O que acontece? Os computadores eles são mais utilizados para pessoas que têm deficiências motores graves, então elas não conseguem fazer isso que Clarice estava falando, que estava modelando com o paciente dela, que é o apontar, que a gente chama de acesso direto. Então, o que acontece? Como que essa pessoa vai se comunicar se ela não consegue apontar? Se ela não consegue tatear? Se ela não consegue, de certa forma, falar? Então, a gente vai fazer isso com a alta tecnologia, com o auxílio do eye gaze, que é uma tecnologia assistiva, que a pessoa se comunica pelo rastreio visual, pelo movimento dos olhos. E isso é muito importante e é possível. Muitas pessoas, às vezes, olham para uma pessoa que está enfim, deitada numa cama, numa cadeira de rodas, não consegue falar, não consegue se expressar e não presume competência para aquela pessoa. Mas quando a gente oferece os mecanismos adequados, com a tecnologia certa e com a modelagem correta, essa pessoa pode desenvolver sua comunicação de uma forma maravilhosa através dos olhos. E no nosso dia a dia, a gente utiliza muito os tablets, que são geralmente um tablet, um iPad ou um tablet de um Android. No iPad, infelizmente, só funciona o TD Snap. O TD Snap, ele é pago, né? Tem uma mensalidade ali por mês e é um programa que você personaliza cada pictograma. Não é assim, baixou, vou usar com o paciente. Não. Esse pictograma, ele é adequado e personalizado de acordo com a necessidade desse usuário. Bom, a família não tem condições de comprar um tablet. E aí, o que a gente faz? Baixa tecnologia se a pessoa tiver condições para fazer o acesso direto ali, geralmente com o dedo ou com alguns vocalizadores que são de baixa, média tecnologia. Então, a gente personaliza todo esse sistema com o computador e a gente imprime, plastifica e encaderna e transforma num livrinho de comunicação, que são os chamados flipbooks. E a gente utiliza muito, tem o Asterix Grid, que é uma forma de comunicação também, que tem um vocabulário robusto, e ele é acessível, ele é mais acessível, ele é gratuito. A única dificuldade é que ele é mais difícil de edição, então não é todo mundo que consegue editar, e ele não faz backups diários. Então, por exemplo, o TD Snap, você já tem uma vantagem, que você faz backup, você tem rastreador, por exemplo. Como é que eu vou saber se a criança está utilizando o comunicador dela na escola? Como é que eu sei se essa inclusão está de fato acontecendo? Pelo rastreador. Você consegue ver quantas modelagens foram feitas naquele intervalo de tempo, quantos pictogramas foram pressionados, que tipo de vocabulário aquela pessoa abriu para se comunicar naquela escola. Então, existem diversos. Tem o TD Snap, Asterix Grid, Magic Express, CorelDRAW, entre outros que são infinitos, mas é muito importante o auxílio da tecnologia. Além disso, existem óculos também, né, que funciona como mouse ocular. Às vezes você pode utilizar, que é uma forma mais acessível. E tem a baixa tecnologia também para rastreio visual, que geralmente é uma prancha solta, com um tamanho maior, com menos pictogramas, e ela tem tipo como se fosse um buraco no meio. E aí, como que você vai modelar? Se a pessoa tem um bom rastreio visual, você começa. Sim, não, gosto, quero. E aí, do mesmo lado que ela vê esses pictogramas, você também vê. Então, você fica observando, quando ela se movimentar o olho para cá, você está dizendo que ela não gostou ou que ela gostou. E é através da brincadeira mesmo, como Clary trouxe. Através dos itens de preferência que aquela pessoa se identifica, que a gente vai fazendo essas modelagens. Toda linguagem é aprendida através de modelagem. E isso é muito importante. Realmente, muita gente não sabe que tem essas tecnologias, sabe? E tá bem avançado, porque tanto a de baixa, média e alta tecnologia permite que esses pacientes, né, essas crianças, jovens adultos, idosos também, não sei se vocês trabalham com idosos também, consigam, né, se comunicar, né, ter suas interações sociais, fazer suas habilidades técnicas, né, e também intelectuais. E eu queria saber se vocês têm algum exemplo, assim, tipo, como o Clarice trouxe, né, do ABA,
Quer saber se teve algum exemplo assim que teve melhoria entre essa conjunção entre tecnologia assistiva e com a aba junto. Se teve algum exemplo de paciente que teve melhorias. É porque eu trabalho num setor específico, né? Que eu acompanho adolescentes autistas no ensino de programas de habilidades sociais, um treino de habilidades sociais. E aí, parte desse treino tem a habilidade de conversação. E aí, nessa habilidade de conversação, a gente estipula contextos diferentes. Por exemplo, padaria, escola, ida ao médico, de diversos outros ambientes. E aí, a gente estrutura formas de conversar, né? E aí, a partir disso, a gente se estrutura o programa e aí a gente aplica, né, com a pessoa autista. E aí, a tecnologia assistiva, a CA, é muito benéfico porque eu percebo uma diferença na hora da compreensão. Porque pela facilidade de compreender, aí vem uma questão que na maioria dos adolescentes em que eu acompanho, existe uma questão da alfabetização. Que eles não estão... eles estão em processo de alfabetização que ainda não estão concluídos. E aí, nesse sentido, a dificuldade da leitura, por exemplo. E aí, como a comunicação aumentativa alternativa, ela utiliza pictogramas que, além do nome, da palavra, tem uma representação em desenho, digamos assim, facilita a compreensão. E aí, acaba maximizando o resultado naquele programa em específico. Então, por exemplo, na habilidade de conversação, eu consigo ter muitos ganhos a partir da comunicação aumentativa alternativa. Então, esse foi um exemplo de que como a tecnologia assistiva e junto com a aba fez melhorias, né, na vida do paciente. Porque, inclusive, as pessoas podem achar básico, mas muita gente não consegue pedir pão na padaria, muitas vezes. Não consegue, muitas vezes, vou pedir uma pizza aqui, ou pedir um açaí. Às vezes só consegue pelo aplicativo, só fazer troca de mensagem de texto, que muitas vezes não envolve contato humano, muitas vezes. Sim, sim. E aí... Oi? Não amplia o social. Isso, exatamente. E muitas vezes você fala no telefone, ou você fala fazendo contato visual aqui, requer habilidades que a pessoa muitas vezes não conseguiu desenvolver. Habilidades assistivas, né? E aí com a tecnologia assistiva fez com que a pessoa consiga, né, ter essas habilidades desenvolvidas. Vale mencionar que normalmente nesse treino a gente utiliza pessoas que têm o domínio da fala, são falantes, mas que pela questão de não conseguir ler, a gente acaba utilizando a CA para poder maximizar a habilidade de conversação. Muito bom. E no caso, assim, teve resistência por parte de paciente, família, assim, sabe? Que às vezes a família fala, perda de tempo e em tal, nesses lugares eu acho que tem preconceito, né, com os profissionais de saúde também. Como foi isso para vocês, assim? Como vocês se sentiram? Como foi lidar com isso? Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de CA com pacientes que não falavam nada. Que se apenas ecolalias, algumas onomatopeias, mas sem muita função. Então, eu já acompanhei 4 pacientes com CA em alta tecnologia e que elas não falavam. Então, como que a gente começa? Através da matriz de comunicação, foi possível identificar quais são as habilidades que ela não tinha atingido ainda, quais são as palavras básicas, né, que precisam, que a gente chama de core words, que é o vocabulário essencial dentro da vida dessa criança. E aí, através de modelagem, através de um plano de metas, é claro que a gente não vai pegar aquela prancha imensa de símbolos e apertar tudo aleatoriamente. Claro que tudo com muito objetivo. Então, geralmente, a gente começa com os verbos, com alguns pronomes, muito básico. E aí, a criança está ali brincando com um carrinho, que nem Clary trouxe. Mas essa criança não fala. E você vê, através do comportamento dela, que ela está confortável com aquilo. E aí, você começa... Olha, você gosta. E aí, você aperta o pictograma tem um feedback auditivo... Aí a criança já olha. E aí você vai fazendo isso. E vai fazendo isso. Eu também gosto. E aí depois a gente aumenta para 2 pictogramas. Depois a gente aumenta para 3. E de repente aquela criança já está dando conta de todo aquele vocabulário essencial. E aí vem a produção de fala quando tem um potencial de fala. E aí antes de você apertar,
ela aperta e ao mesmo tempo fala, gosto. E assim vai se construindo essa linguagem. Em relação a CA, uma das grandes dificuldades, Adão vai trazer melhor, é a família. E aí ele vai explicar o porquê que a dificuldade é muito persistente na família. Mais a questão da adesão, né? Além da questão da adesão, tem também a questão do estigma. O estigma de que a comunicação dificulta o processo de fala, né? Como o Cris trouxe. E aí, porque assim, para a comunicação acontecer, você tem que ter um bom parceiro de comunicação. O que seria um bom parceiro de comunicação? Seria aquele profissional, aquele acompanhante que está aplicando os treinos, seria aquele acompanhante que está na escola, seria a família. Então, a família também precisa dessa capacitação, né, de como utilizar a comunicação. Porque a comunicação é como se fosse uma outra língua. A gente vai ter que ali se debruçar e normalmente é isso que acontece. Quando a gente vai sem saber de como acontece a comunicação, como acontece o dispositivo, como é que ele está elaborado, a gente acaba se perdendo. E aí, no que a gente se perde, a gente acaba se frustrando. E aí, poxa, não vou usar. Entende? Então, tem muita dificuldade. Além do profissional, tem também a questão da família. De como a família vai abarcar e vai abraçar essa ideia de utilizar a comunicação também dentro de casa. Porque dentro de casa é o que mais vai acontecer. É o ambiente onde a pessoa mais está inserida. Então, se ali não ocorrer algum avanço, na clínica também provavelmente não vai ocorrer. Entende? Então, para a gente conseguir ter ganhos, a gente também precisa generalizar para os outros ambientes. Então, realmente, essa abordagem, sim, não somente a clínica, mas os ambientes que a pessoa frequenta, né? Sim. Está inserida, como vocês falaram agora. Então, por exemplo, qual foi assim... eu sei que você já deu muito exemplo, assim, mas qual foi assim o paciente que vocês viram assim que tipo, nossa, como eu vou aplicar essa metodologia nele aqui? Eu não sei se vai dar certo. Ou algum paciente que teve maior resistência ou da família assim, teve algum tratamento assim, algum paciente que vocês pensavam que não teria como fazer o tratamento, aplicar a metodologia, mas depois vocês tiveram assim, nossa, deu certo. Teve algum caso assim? Sobre a experiência, como você perguntou, teve algum paciente que teve dificuldade? Teve. Uma menina, ela tinha 8 anos, né? Não, na verdade ela tinha 7 quando começou. E ela tinha muita dificuldade com a comunicação. E aí, por que ela tinha essa dificuldade? É sempre bom a gente fazer uma análise funcional para a gente ver os antecedentes. E aí, com a criança... Ela passou 7 anos da vida dela se comunicando do jeitinho que ela descobriu com a própria família. Ou seja, guiando pelo braço, levando onde quer. Ela não apontava, mas ela levava. Eu quero água, levava até o filtro. Eu quero tomar banho, levava até o banheiro. Então, ela já tinha esse jeito próprio de se comunicar. Então, quando você insere algo que é novo, gera muita resistência e dificuldade. E aí, ela tinha dificuldade com a mãe, não aceitava que a mãe pegava. A gente até colocou uma baixa tecnologia, mas também não deu certo, ela também não se adaptava à baixa tecnologia. E aí a gente voltou para a alta tecnologia e com pictogramas bem específicos de modelagem e presumindo muito a competência de que ela ia conseguir, os resultados começaram a acontecer. E os resultados começaram a acontecer de uma forma assim, encantadora, porque além de formar pequenas frases no comunicador, ela também começou a falar. Então, às vezes, ela está com um comunicador, mas ela não precisa buscá-lo. Ela simplesmente fala, quero água, eu quero sair, eu quero piscina. Um exemplo. Mas foi uma dificuldade imensa em todos os contextos, principalmente na escola. Porque a escola é mais difícil, né, para a escola aderir, porque é uma nova tecnologia, uma coisa à parte, precisa de certa dedicação dos profissionais. Então, às vezes, tem essas resistências, essas dificuldades. E é muito importante a equipe muito engajada, bons parceiros de comunicação, para que isso realmente funcione. É importante ressaltar 2 coisas. Primeiramente, não existe pré-requisitos para que isso possa funcionar. Não existe pré-requisitos para que uma pessoa possa se comunicar através de comunicação alternativa. Todo ser humano tem capacidade, com os profissionais e com as metodologias adequadas. E outra coisa,
que eu ia ressaltar também é que a comunicação aumentativa e alternativa, ela abre fronteiras. Então, você vê muitos mitos na internet, inclusive das próprias pessoas que estão dentro da área da saúde, né? Com suas experiências que foram frustradas, de que a CA não deu certo. E a culpa nunca é da criança. A culpa sempre vai ser ou do profissional que acompanhou, ou do profissional que avaliou e não fez a avaliação correta, mas nunca é da criança. Sempre é dos parceiros que estão em volta dela que não soube adequar as metodologias necessárias para que ela pudesse se comunicar de forma eficiente e eficaz. Pois é, então realmente sempre é importante achar a abordagem para atender aquele paciente. Agora a gente vai entrar num tema aqui importante. É a questão ética. Sobre, para vocês, existe o código de ética, né? Do profissional de saúde, né? Principalmente de saúde mental, essas questões. Existe um código de ética só para transtorno do espectro autista ou é um código geral e é adaptado? Existe os conselhos, né? Dos profissionais de saúde, que aí entra um conselho de ética, né? De como você se dispõe ali para poder fazer um trabalho para aquela pessoa. E aí entra a questão da ética, né? Então eu vejo muito na psicologia, que é o CRP, que ele se dispõe de um conselho de ética justamente para guiar a nossa prática profissional, no sentido de assegurar tanto a saúde quanto diversas outras esferas, principalmente no sigilo de uma pessoa autista. Não só pessoa autista, né? Eu trago pessoa autista porque está no contexto, mas... Sim, e no caso, existe algum texto no Código de Ética, algum parágrafo que fala especificamente como fazer com que a abordagem seja feita da forma mais saudável possível, né, para o paciente, né, que ocorra menos prejuízo? Tem algum trecho do Código de Ética que mostra especificamente isso? Ou não tem assim? É algo mais geral? Desde o seu primeiro parágrafo até o último. E existem diversas categorias sobre consentimento, assentimento, exposição. A gente não pode estar expondo esses pacientes em redes sociais. A gente não pode estar expondo essas pessoas em desconfortos, na verdade, né? Aplicando esses programas, aplicando qualquer coisa. Então, sempre é muito importante lembrar do consentimento e do assentimento. O consentimento, você vai trazer para a gente? Adão vai trazer um pouquinho sobre a diferença desses tópicos, mas, de uma forma geral, o nosso código de ética, ele tem em todos os seus parágrafos, ele preza muito pela ética, pela não exposição desses pacientes, pelo respeito das individualidades de cada sujeito. Eu não vou trazer aqui especificamente algum trecho, mas, de uma forma geral, é isso. Pois é, eu acho que a pergunta ideal seria, que você já respondeu, é como garantir, né, que o tratamento seja da forma mais eficaz, que você já respondeu, não necessariamente um trecho. Porque o trecho do Código de Ética está ali, que você pode seguir, mas na prática pode ser algo totalmente diferente, né? Porque tem essa questão de você adaptar dependendo do contexto, né, biopsicossocial do paciente. Porque também, além do conselho respaldar essa ética e assegurar essa ética, eles também acompanham a gente, e aí qualquer outra situação que você perceba, poxa, como é que eu vou exercer a minha ética sem influenciar outros fatores? E aí ele se dispõe de uma ouvidoria em que você pode entrar em acesso e aí conseguir conversar e dialogar, que eles têm um feedback muito, muito positivo. Pois é, eu estava lembrando de uma coisa aqui. Na literatura existe muito personagens que pelo menos entram nessa questão do espectro. Não estou falando que a pessoa o personagem tem um espectro autista, mas principalmente livros de ficção científica, que futurista, assim, tipo, tem essa questão de integração máquina e robô. Então, a integração do humano com a tecnologia mostra, né, que tipo, muita da tecnologia assistiva na literatura e em filmes também, sabe? Então, você vê que quando começa a ver muito livro e muito filme sobre um determinado tema, é porque esse tema está na mídia, está indo para algo que é de conhecimento, da população, e isso é importante. Então, por exemplo, o fato de a gente estar aqui no podcast mesmo, falando sobre isso,
a gente está falando de coisa super importante, que é o transtorno do espectro autista e como a tecnologia assistiva e a análise do comportamento aplicado faz com que exista melhoria das habilidades, né, desses pacientes, dessas pessoas que estão com dificuldades, né? E ultimamente vem bem falado, né? Sim. Virou um boom sobre Exatamente. o assunto autista. E eu quero saber quais seriam as considerações finais que vocês têm sobre esse tema, sabe? Então vocês podem fazer também uma recapitulação, né, do que a gente falou, ou se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, sejam... Eu vou complementar aqui, vou iniciar essa parte complementando sobre a questão do consentimento e assentimento, que acho que é uma coisa muito importante que precisa de muita atenção, né, no exercício profissional, porque isso desencadeia outras vertentes que são preocupantes. O consentimento é aquilo que a gente está mais acostumado, né? Por exemplo, quando quando criança, ia ao médico com a sua mãe, ele pediu o consentimento da sua mãe para poder, né, fazer um exame físico, por exemplo. E aí tem o consentimento tanto da mãe quanto da criança que tem domínio também, né, da fala, por exemplo. Na questão do assentimento, ela está mais voltada para aquelas pessoas que não têm a concepção daquele ato, de, por exemplo, você está ali com um paciente e aí você ter que manusear algumas questões, por exemplo, a ida ao banheiro. A ida a um banheiro é uma questão polêmica até, porque além de questões éticas, tem questões educativas. Você precisa ensinar a pessoa autista, em algumas situações, você precisa ensinar habilidades, né, de vida diária, que é a ida ao banheiro, né? Isso é uma coisa muito importante, a questão do assentimento, porque você vai estar ali lidando com o indivíduo. E quando você lida com o indivíduo, você tem que respeitar a privacidade desse indivíduo, mesmo ele sendo um menor de idade, né? E principalmente por ele ser um menor de idade, você precisa praticar o assentimento. E o que seria esse assentimento? Assentimento é quando você verbaliza tudo aquilo que você irá fazer, qual o objetivo do que você irá fazer, e pedir o assentimento dessa pessoa. E normalmente você vai ter que perceber os sinais a partir do comportamento. Se ela se apresenta mais solícita ou se ela apresenta mais esquiva. E aí, quando você perceber que é uma negação, você tem que respeitar e aí respeitar o tempo dela, porque provavelmente, né, aí entra a questão da relação terapêutica, provavelmente a relação terapêutica ainda precisa ser trabalhada para você entrar naquele ambiente de privacidade, por exemplo. Então, por que eu falo que isso é muito importante e que a gente precisa de muita atenção? Porque uma prática que não oferece além esse respeito, essa análise comportamental, acho que vai ficar mais fácil, vai condicionar ela de que aquilo é natural, de que aquilo é normal, de uma pessoa invadir o corpo dela, de uma pessoa ajudar ela, mesmo que naquele contexto tenha um objetivo de aprendizagem, vai trazer ganhos, mas ela vai entender que aquilo ali é natural. E aí possa ser que ela generalize para outros contextos, e aí vem a adolescência e a fase adulta. E um fato importante é que as pessoas autistas são as que estão mais em vulnerabilidade de abuso físico, e vem outras questões. E aí entra muita questão da ética, que eu percebo que fortemente você tem que estar muito preparado para poder trabalhar com esse público, porque é um público sensível, delicado, e um público de vulnerabilidade. Certo. E no caso, Clarice, Cristina, quer complementar, falar algo sobre A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o tema que a gente gosta muito de estudar, que a gente vê no nosso dia a dia. E a gente, de verdade, espera contribuir para que esse podcast possa trazer conhecimento para as pessoas que desconhecem o tema. E uma mensagem importante, né? O diagnóstico do autismo, ele não é o fim, ele pode ser o começo de uma vida com muitas habilidades, com muita evolução. E a comunicação alternativa e aumentativa, ela pode abrir fronteiras, ela pode fazer com que esse indivíduo se socialize e se interagem com o meio, com as pessoas, com os seus, e que eles possam protestar, fazer pedidos e, enfim, trazer que é muito importante acreditar no potencial de cada pessoa e sempre incentivar e presumir competência.
E agora uma junção de tudo é que até com o ABA e até com o CAA, o que a gente quer trazer para essas pessoas é um bem-estar. Um bem-estar de vida, que ela consiga ser independente. Nunca dependa da gente. A gente ensina as habilidades para ele conseguir ser autônomo, que ele consiga alcançar o que ele quer, que ele consiga falar o que ele quer. Precisamos também sempre trazer dignidade para essas pessoas, porque, como a Adão falou, elas estão num momento de vulnerabilidade, em um momento que elas estão precisando dessa ajuda. Nunca é em vão, né? Então, sempre manter a ética, mesmo que não tenha um regulamento, assim, todo um documento que fale como você tem que agir, eu acho que vai mais de você ser ético e moral, de entender a situação que aquela pessoa está passando e fazer tudo para que ela fique bem, para que ela tenha uma dignidade. Aqui eu gostaria de mostrar um exemplo bem prático. Esse é um software que a gente utiliza muito no dia a dia, que é um aplicativo de comunicação aumentativa e alternativa, que é o TD Snap. E o TD Snap, essa prancha especificamente, ela está com os pictogramas em alto contraste. Mas por que ela está em alto contraste com fundo preto? Geralmente ele é utilizado para pessoas que têm baixa visão. Então, como que essa pessoa vai enxergar esse símbolo? Como que ela vai ver esse pictograma? Através do alto contraste. Então, é claro que é feita uma avaliação para isso também, para identificar qual o contraste que se dá mais adequado para essa criança, para esse usuário, e aí a gente adapta de acordo com a necessidade. E aqui eu tenho um outro exemplo de um vocabulário bem robusto, bem completo já de uma criança que já está nesse processo de CA já tem um tempo, e ele já está bem diferente, bem coloridinho, cheio de abas, cheio de pastas. Ele está sem som devido à atualização que eu não fiz, mas aqui ele é todo individualizado. Então, os verbos estão em verde, cada cor tem um significado, pronomes em amarelo, perguntas em azul, categorias em rosa, sentimentos. Então, ela consegue expressar seu sentimento, consegue formular frases, pedir, fazer solicitações, e tem tudo, desde animais, clima, questões sobre comunicação, para falar como é que está seu dispositivo. Meu dispositivo está descarregando, preciso de ajuda. Palavras básicas, descrições, questões relacionadas ao dinheiro, que auxilia muito nas habilidades de vida diária, né? Para você ensinar para essa pessoa como você vai na padaria, como que você vai comprar. Religião, enfim. Então, esse é só um recorte de um dos recursos. É importante destacar que esse não é único. Existem muitos outros e que, com o suporte adequado, e quando a gente aperta, ele vocaliza, ele fala. O meu não está falando por conta da atualização. A gente inserir essas tecnologias no dia a dia dessas crianças. Bom, perfeito. Adão, você vai falar mais um pouco para a gente, né? Eu queria fechar agradecendo também a todos vocês, a Neuroliga, por estar, né, oferecendo essa oportunidade de a gente estar comunicando um pouco aqui. E eu queria enfatizar também essa questão, que a gente está comunicando aqui, mas o conhecimento nunca se cessa, né? Principalmente a aba, que é uma prática baseada em evidências, ela está a todo instante se movimentando, se atualizando. Então, querendo ou não, o conhecimento aqui a gente não está acessando, para iniciar e extrapolar para além daqui. E a gente vai até disponibilizar alguns artigos, se caso o pessoal quiser, da Liga, para poder estar aprofundando, estar trazendo. Próximo também, quero saber quando é que a gente vai marcar a próxima. Pronto, já está convidado, já está convidado para a próxima. Pessoal, queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente a você que está nos vendo. Agradecer também ao Instituto Multidisciplinar de Saúde, né, Campus Anitecheu aqui da UFBA. Agradecer ao técnico Robson que montou aqui o estúdio. Agradecer à equipe do Agregando Conhecimento do Tempo, projeto de extensão aqui da UFBA. Agradecer à coordenadora do projeto Euni. Agradecer também todos os nossos telespectadores, como eu já falei. Agradecer aos nossos convidados, Adão Vitor, Clarice, Portela, Cristina Cares, que são de Psicologia da UNEX, também são neuroigantes aqui, da Liga Acadêmica de Neurociência. Também agradecer também à coordenadora do projeto e a todos os neuroigantes que vão estar aqui nos vendo. E eu queria convidar vocês para os próximos episódios e até breve. Tchau!